A terra estava em tumulto. A humanidade havia se afastado de tudo o que era bom, mergulhando em uma espiral de corrupção e violência. Cidades fervilhavam com disputas incessantes, e os campos, antes pacíficos, tornaram-se palco de conflitos. Os fortes oprimiam os fracos, e a ganância dominava corações. Palavras de maldade ecoavam pelas ruas, enquanto atos de crueldade se tornavam a norma. Noé, um homem justo e temente a Deus, caminhava por essas terras sombrias. Ele era um contraste gritante em meio à desordem. Enquanto vizinhos buscavam ganhos desonestos, Noé permanecia íntegro, guiado por princípios que pareciam obsoletos para os que o rodeavam. Era um homem comum em aparência, mas extraordinário em caráter. Sua casa, situada nos arredores de uma vila, destacava-se pela simplicidade e serenidade. Noé trabalhava com as mãos calejadas, cultivando a terra e cuidando de sua família com dedicação. Ele ensinava seus filhos a praticarem a justiça, mesmo em um mundo que parecia indiferente a ela. Certa tarde, ao retornar do campo, Noé parou para observar o horizonte. As nuvens escuras que se formavam não eram de tempestade, mas um presságio. Ele sentia no coração que algo grandioso estava por vir. No entanto, os dias seguiam como sempre, e a decadência ao seu redor parecia não ter fim. Noé ouvia histórias de traição, ganância e brutalidade que apenas confirmavam o que ele já sabia: a humanidade havia esquecido seu Criador. Enquanto Noé caminhava de volta para casa, ele murmurou uma prece silenciosa, pedindo orientação. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Era noite, e o céu, repleto de estrelas, parecia assistir silenciosamente enquanto Noé descansava em sua humilde morada. Os sons da terra eram abafados por um silêncio incomum, quase sagrado. Foi então que a voz de Deus o chamou, clara e inconfundível, rompendo o véu da tranquilidade. Noé, ouça-me. A terra está cheia de corrupção, e os homens encheram-na de violência. Chegou o tempo do julgamento. Noé caiu de joelhos, tomado por um misto de reverência e temor. Ele sentia a grandeza da presença divina ao seu redor, como um peso invisível, porém inegável. Construirás para ti uma arca, feita de madeira de cipreste, continuou a voz. Nela entrarás com tua família e com 2 de cada criatura viva, macho e fêmea, para os preservares. Deus revelou o plano em detalhes, desde as dimensões exatas da arca até os tipos de alimentos que Noé deveria armazenar. Noé ouviu cada palavra com atenção, sem questionar. O chamado era claro, e ele sabia que a tarefa era imensa, mas não hesitou. Quando a visão terminou, Noé permaneceu ajoelhado, em silêncio, por um longo tempo. A vastidão do que lhe fora pedido parecia esmagadora, mas ele não sentia dúvida. Deus o havia escolhido para uma missão crucial, e ele sabia que precisava confiar plenamente em suas instruções. Na manhã seguinte, Noé reuniu sua família e compartilhou o que havia ocorrido. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, escutaram com olhares incrédulos, mas perceberam a firmeza inabalável na voz do pai. Faremos como Deus ordenou, disse ele. Pois sua palavra é a verdade, e seus planos são justos. Com a concordância de sua família, Noé começou a reunir os materiais necessários, ciente de que o desafio que tinha pela frente exigiria fé, trabalho árduo e determinação. O trabalho começou ao nascer do sol. Noé e seus filhos estavam determinados, mas o desafio à frente era monumental. A arca deveria ter dimensões grandiosas, 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Com as instruções divinas em mente, eles iniciaram a preparação do terreno e a seleção da madeira de cipreste, como ordenado. Dias transformaram-se em semanas, e semanas em meses. Cada golpe do machado ressoava como um lembrete da missão que tinham. Noé guiava o trabalho com paciência e fé, enquanto seus filhos, embora inicialmente hesitantes, mostravam-se resilientes. A estrutura aos poucos ganhava forma, e mesmo os detalhes mais minuciosos, como a vedação com betume, eram cuidadosamente executados.
No entanto, a construção da arca não passou despercebida. Os vizinhos olhavam com curiosidade, e logo o murmúrio da população local se transformou em zombaria aberta. Noé, o que você está fazendo? Perguntavam com escárnio. Você perdeu o juízo? Uma embarcação tão grande, no meio da terra seca? Noé respondia com serenidade, mas suas palavras não encontravam eco nos corações endurecidos. Ele alertava sobre o julgamento vindouro e convidava os que zombavam a se arrependerem, mas era recebido com risadas e desprezo. Que tipo de Deus destruiria sua própria criação? Riam alguns. Se isso for verdade, nós preferimos morrer livres. Apesar das provocações, Noé não se desviava de sua tarefa. Ele sabia que sua missão ia além de sua compreensão e que a obediência era sua única resposta possível ao chamado divino. Os dias de trabalho pesado aproximaram a família, mas também testaram sua paciência. As tensões surgiam, especialmente quando a dúvida pairava no ar. No entanto, Noé permanecia firme, lembrando a todos de que era Deus quem guiava suas mãos. E assim, lentamente, a arca tomou forma, imponente contra o horizonte, um símbolo de fé e perseverança. Com a arca finalmente pronta, Noé e sua família sentiram um alívio misturado à expectativa. O trabalho árduo havia sido concluído, mas a missão ainda não estava completa. Era necessário preparar a embarcação para os ocupantes que chegariam. Eles estocaram provisões, cereais, frutas secas e água para sustentar a longa jornada. E então, algo extraordinário começou a acontecer. De todas as direções, animais surgiram em pares. Leões majestosos caminharam lado a lado com antílopes graciosos. Elefantes pisoteavam o solo com passos pesados, enquanto aves de cores vibrantes cortavam o céu, formando um espetáculo de vida e diversidade. Sem que Noé precisasse guiá-los, os animais entravam na arca com calma sobrenatural, como se obedecessem a uma ordem invisível. Sua família assistia a tudo com espanto e reverência. Pai, isso é um milagre, murmurou Jafé, seus olhos fixos em um par de ursos que subia a rampa de madeira. É o cumprimento do plano de Deus, respondeu Noé, com um tom sereno, mas firme. Ele cuida de todos os detalhes. Os vizinhos, no entanto, olhavam com assombro misturado a temor. As zombarias silenciaram, substituídas por murmúrios de espanto. Alguns se perguntavam se talvez houvesse verdade nas palavras de Noé, mas o orgulho os impedia de se aproximar. O processo levou dias, mas finalmente todos os animais estavam acomodados. O ambiente dentro da arca era um caos controlado, repleto de sons e cheiros, mas Noé sabia que era assim que deveria ser. Quando a última criatura entrou, Noé olhou para o céu. Nuvens pesadas começavam a se formar no horizonte. O tempo da preparação havia acabado, o julgamento estava prestes a começar. O vento começou a mudar. O céu, antes claro, foi coberto por nuvens escuras que se espalhavam de maneira assustadora, como um manto de destruição prestes a cair. Noé observou em silêncio, suas mãos firmes sobre a madeira da arca, e sentiu que o momento estava próximo. Ele havia preparado tudo conforme a ordem de Deus, mas agora, com a iminente tempestade, um arrepio percorreu sua espinha. O julgamento estava para começar. Dentro da arca, os animais se acomodaram, inquietos mas obedientes. A atmosfera estava carregada de uma tensão inexplicável. Noé, sua esposa, filhos e noras estavam todos reunidos, mas a sensação de solidão era palpável. O mundo exterior já não existia mais, a humanidade que se havia perdido em pecado não passava de uma lembrança distante. E então, a chuva começou. Primeiro, foi apenas uma gota, depois outra, até que as nuvens explodiram em torrentes implacáveis. A água caiu sem cessar, inundando a terra com tal força que parecia engolir tudo o que tocava. O som da chuva era como um tambor distante, e a arca começou a balançar levemente nas águas crescentes.
Em questão de horas, os rios e lagos transbordaram, e logo as cidades que antes existiam eram apenas pontos submersos. O som das águas se tornando um rugido ensurdecedor abafou até mesmo o clamor dos desesperados que agora buscavam abrigo onde já não havia mais salvação. De dentro da arca, Noé ouviu os gritos. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não podia fazer nada. Ele havia obedecido ao chamado de Deus, e a arca era sua proteção. Mas o mundo lá fora estava sendo destruído, e a água subia cada vez mais rápido. Por dias, a tempestade não deu trégua. A terra que antes fora fértil e cheia de vida agora era apenas um vasto mar. Noé e sua família ficaram silenciosos, aguardando o fim da tempestade, enquanto a imensidão da tragédia se desenrolava ao seu redor. O dilúvio estava em pleno andamento, e Noé sabia que sua missão estava mais longe do que nunca de ser completada. A chuva finalmente cessou, mas o silêncio que se seguiu parecia ainda mais profundo e opressor. Por dias, Noé e sua família haviam ouvido apenas o som das águas batendo contra a arca, e agora, em meio a esse silêncio, o mundo parecia completamente transformado. As águas haviam subido tanto que a terra desaparecera por completo. A arca flutuava sem rumo, perdida em um oceano de destruição. Noé subiu até a janela da arca, seu olhar buscando algo, qualquer coisa. Mas o que encontrou foi uma vastidão de água até onde seus olhos podiam alcançar. A paisagem que antes era reconhecível agora era irreconhecível, tomada pelas águas do dilúvio. Ele sabia que não restava nada do mundo que conhecia. "Quando vai acabar, Senhor?" Noé murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Dentro da arca, sua família estava em silêncio. Mesmo os animais, que estavam tão inquietos durante o início da tempestade, pareciam agora calmos, como se sentissem que a tempestade já havia cumprido seu papel. Noé então fez algo que sabia que deveria fazer, ele orou. Ele se ajoelhou no chão da arca, rodeado por sua família, e ofereceu uma oração silenciosa, pedindo a Deus que os guiasse para o momento da renovação. Ele confiava que o Senhor os protegeria até que o tempo de reconstrução chegasse. Aos poucos, as águas começaram a baixar. Não de forma abrupta, mas gradualmente, como se a terra estivesse lentamente voltando à vida, como se a criação estivesse se reerguendo após o caos. As montanhas, que antes estavam submersas, começaram a aparecer timidamente no horizonte. Por 40 dias, Noé observou, pacientemente, esperando o sinal de que o fim do dilúvio estava próximo. Quando o momento chegou, ele sabia que Deus ainda tinha um propósito para ele e sua família, mas o maior teste estava apenas começando, o recomeço da vida sobre a terra. O mundo estava em silêncio. As águas que haviam coberto toda a terra ainda estavam se retirando lentamente, mas a arca agora repousava firmemente sobre o topo de uma montanha. Noé observava pela janela da embarcação, com um misto de alívio e expectativa. O dilúvio havia acabado, mas o que viria a seguir? Como reconstruir a vida? Como retomar o ciclo de criação após a destruição total? Foi então que uma voz ressoou, suave mas firme, nos pensamentos de Noé. Ele soubera que aquele momento chegaria, o momento da promessa. Deus havia se lembrado dele, e agora, uma aliança seria firmada. Noé reuniu sua família, e todos se ajoelharam diante da presença divina. Uma paz indescritível preenchia o ar. Deus falou com ele, assegurando-lhe que, embora o mundo tivesse sido purificado pelo dilúvio, ele não destruiria novamente a terra dessa maneira. "Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com seus descendentes depois de vocês", disse o Senhor. "E com todos os seres vivos que estão com vocês, aves, gado e todo animal da terra, com vocês, e de todos os que saíram da arca." Noé ouvia atentamente, mas o significado das palavras de Deus começou a se aprofundar em seu coração. A promessa era mais do que uma simples garantia, era um compromisso eterno, um pacto que transcenderia gerações. Deus prometia nunca mais destruir a terra com as águas de um dilúvio.
Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês. O meu arco, que coloco nas nuvens, será o sinal da aliança entre mim e a terra. Noé olhou para o céu, onde o arco-íris começava a surgir entre as nuvens dissipadas. As cores brilhavam intensamente, um símbolo visível da fidelidade de Deus, um lembrete eterno de sua promessa. A família de Noé, maravilhada, viu no arco-íris a confirmação de que a criação estava em suas mãos novamente, e que o Senhor os guiaria na reconstrução de um mundo novo. Eles estavam prontos para seguir adiante. Com a terra seca e o céu limpo, Noé abriu as portas da arca. Um vento fresco soprou, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e um ar de renovação. Os animais começaram a sair, 2 a 2, exatamente como haviam entrado. Leões, elefantes, pássaros, insetos, todos caminharam para a nova terra, onde a criação teria a chance de recomeçar. Noé e sua família permaneceram em silêncio, observando enquanto as criaturas se espalhavam. Havia um senso de propósito no ar, um reconhecimento de que eles eram os primeiros passos de uma nova história. Vamos começar, disse Noé, com determinação. A primeira coisa que fizeram foi construir um altar. Reuniram pedras e madeira, e Noé ofereceu um sacrifício ao Senhor, em gratidão por sua proteção e por dar a eles a oportunidade de reconstruir. Quando o altar foi aceso, a fumaça subiu ao céu como um símbolo da devoção deles, e Noé sentiu a presença de Deus mais uma vez. Frutificai e multiplicai-vos, veio a voz do Senhor, um lembrete da missão dada ao homem desde a criação. Enchei a terra e sujeitai-a. As palavras ecoaram em seus corações. Noé entendeu que ele e sua família não apenas deveriam povoar a terra novamente, mas também cuidar dela, preservando a harmonia entre os seres vivos e o ambiente ao redor. Eles começaram a trabalhar. Construíram abrigos, cultivaram a terra e cuidaram dos animais. Aos poucos, a paisagem desolada foi se tornando viva novamente. A vegetação crescia, os rios voltavam a fluir, e o som de vida enchia o ar. Noé, entretanto, refletia sobre a responsabilidade que carregavam. Eles eram os guardiões de um novo começo, e suas escolhas moldariam o futuro da humanidade. Ele olhou para seus filhos e noras, percebendo que cada um deles carregava o peso da promessa de Deus. O arco-íris ainda brilhava no céu, uma lembrança constante de que, mesmo em meio à destruição, a misericórdia de Deus prevalecia. Noé sabia que a aliança firmada não era apenas sobre proteção, mas também sobre confiança e compromisso. E assim, o recomeço foi marcado por esperança, fé e a certeza de que o futuro estava nas mãos deles, guiados pela vontade de Deus. Os anos passaram, e a família de Noé cresceu, espalhando-se pela terra. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se líderes de suas próprias tribos, e suas descendências começaram a formar o alicerce das nações. A promessa de Deus se cumpria, e a terra, outrora devastada, florescia novamente com vida e abundância. Noé, agora em sua velhice, observava com satisfação o trabalho de suas mãos e a fidelidade de Deus. Ele sentia que havia cumprido sua missão, mas também sabia que o futuro ainda dependia das escolhas daqueles que viriam depois. Ele reuniu sua família uma última vez, ao redor de uma fogueira, sob um céu estrelado que parecia abraçar um mundo novo. Lembrem-se sempre, começou ele, sua voz firme mas cheia de emoção. Deus fez uma aliança conosco, um pacto que nunca será quebrado. Ele nos salvou para que pudéssemos recomeçar, mas é nossa responsabilidade viver de forma que honre essa misericórdia. Seus filhos e netos ouviram com atenção. Para eles, Noé era mais do que um patriarca, ele era o exemplo de obediência e fé. No entanto, nem tudo era perfeito. Um incidente na família trouxe tensões. Cã, ao expor a nudez de Noé em um momento de vulnerabilidade, demonstrou desrespeito, causando um racha na harmonia familiar. Embora Noé tivesse abençoado Sem e Jafé por sua atitude honrosa, Cã recebeu uma maldição sobre seu filho Canaã.
Esse evento, ainda que doloroso, serviu como um lembrete de que a humanidade, mesmo após o dilúvio, ainda carregava a inclinação ao pecado. Apesar disso, Noé permaneceu fiel. Ele sabia que a história da redenção de Deus não terminaria ali. Ele olhava para o arco-íris, que frequentemente surgia após a chuva, e lembrava-se das palavras do Senhor. A promessa de Deus era inabalável, e Noé confiava que, mesmo nos erros e desafios futuros, Deus continuaria guiando a humanidade. Quando Noé finalmente descansou, ele deixou um legado de fé e perseverança. Sua história tornou-se um marco para as gerações seguintes, um lembrete de que a obediência a Deus pode trazer salvação, e que o recomeço é sempre possível quando confiamos no plano divino. Assim, a vida de Noé encerrou-se, mas a história que ele viveu ecoou pelos séculos, como um símbolo de esperança e aliança entre Deus e a humanidade. O tempo passou, e as gerações de Noé espalharam-se por toda a terra, formando nações, culturas e tradições. Mas a história de sua vida permaneceu viva, contada de pai para filho, lembrada em cada ato de fé e em cada olhar para o céu após uma tempestade. O arco-íris, que Deus usará como símbolo da aliança, tornou-se um lembrete constante de sua misericórdia e fidelidade. Sempre que surgia no céu, homens e mulheres erguiam os olhos e se lembravam do pacto que unira o Criador à sua criação, renovando a esperança mesmo em tempos de dificuldade. A arca, com o tempo, desapareceu da vista, mas sua memória jamais foi esquecida. Ela se tornou um símbolo da proteção divina, um testemunho de que, mesmo diante do caos, Deus nunca abandona aqueles que confiam em Ele. A história de Noé era mais do que uma narrativa de destruição e renascimento, era uma mensagem de renovação, obediência e a importância de seguir a vontade divina, mesmo quando ela parece incompreensível. O recomeço que Noé e sua família experimentaram tornou-se um marco para toda a humanidade. À medida que as pessoas olhavam para o mundo ao seu redor, os rios que corriam novamente, as árvores que cresciam altas, os animais que povoavam a terra, entendiam que tudo aquilo era fruto de uma nova chance dada por Deus. O legado de Noé transcendeu seu tempo, ecoando pela história como um lembrete de que, em meio às tempestades mais devastadoras, há sempre uma promessa de luz e redenção. O arco-íris, suspenso no céu, era mais do que um fenômeno natural, era a marca da aliança eterna entre o Criador e a criação, uma prova de que a esperança nunca seria extinta. E assim, a vida de Noé encerrou-se, mas sua história continuou viva nos corações daqueles que escolheram confiar na promessa de Deus, renovando o mundo geração após geração.